Isso aí, não, ótimo. Pessoal, eu comecei já a fazer a gravação, que depois nós vamos disponibilizar no YouTube do CREA. A presidente já entrou na sala, então eu já vou começar, né? Eu só dar um aviso antes também, Ju. O pessoal que Uhum, porventura não fez, né, a inscrição lá no link, no Forms que a gente mandou, faz para receber certificado depois, tá? Que daí vai gerar exato. certificado aí para a entidade, né? Enfim, é comprovante aí de atividade também quando precisar renovar o registro da entidade. Então, né, porventura quem não fez, né, entra depois lá certinho que depois vai estar recebendo o certificado, tá bom? Pode tocar então, Ju. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos essa noite fria, né, aqui no Rio Grande do Sul e chuvosa em Porto Alegre. É com grande entusiasmo que estamos aqui reunidos para iniciarmos mais uma rodada dos Encontros com CDR-RS, edição 2024, uma promoção do Colégio de Entidades Regionais CDR-RS em parceria com o Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS. Este evento traz à comunidade profissional e às entidades de classe uma oportunidade ímpar de atualização e discussão sobre diferentes temas, mas com um único foco, a valorização profissional. Nesta noite, abordaremos o novo regulamento do Divulga Mútua, que será apresentado pelo engenheiro civil José Antônio Rodrigues Neto, analista e consultor do programa Divulga Mútua. Ele é funcionário da Mútua Nacional e acompanha ele o engenheiro civil Marcelo Abrantes Linguite, gerente-geral da Mútua. Agradecemos desde já a presença de vocês. Foram realizadas mudanças e atualizações no regulamento do Divulga Mútua, que são de grande relevância para que todas as entidades de classe possam solicitar o auxílio financeiro. Destacamos também a presença na sala essa noite da presidente do CREA-RS, a engenheira ambiental Nancy Walter, o nosso diretor financeiro também do CREA-RS, o engenheiro José Luiz Garcias, e do nosso coordenador estadual do CDR-RS, o engenheiro civil e de segurança do trabalho, Alex Gobato. Também destacamos a presença dos diretores da Mútua, a engenheira agrônoma Andréa Brondani da Rocha, que é a nossa diretora-geral da Mútua do Rio Grande do Sul, o engenheiro Márcio Marum Gomes, que é o nosso diretor financeiro da Mútua Rio Grande do Sul. E eu sou a Juliana Pérez, estou gerente de relacionamento com as entidades de classe e as instituições de ensino, e essa noite estou aqui para fazer a mediação deste evento. Então, eu convido agora para dar as boas-vindas aos nossos participantes, a diretora-geral da Mútua, a engenheira agrônoma Andréa Brondani da Rocha. Muito boa noite, Juliana. Quero aqui cumprimentar a presidente Nancy Walter, o engenheiro Alex Gobato, que é o coordenador do CEDER, e ao cumprimentar a presidente Nancy e o engenheiro Alex, eu estendo os nossos cumprimentos a todos os participantes deste evento capitaneado pelo CEDER-RS, do qual eu tive a grata oportunidade de ter sido coordenadora também, né, e aprendi muito com as entidades de classe. E cumprimentando a todos, quero, em primeiro lugar, em nome dos meus dois diretores, Gilmar Pelvezan, o engenheiro também Márcio Marum, nós formamos então um colegiado de 3 diretores, saudar a Mútua de Brasília, na figura do gerente Marcelo Linguite, e também do Neto, que estão presentes e que vão nos brindar com as informações do novo programa Divulga Mútua. E também temos participando conosco a Lana e a Kellen, que são as pessoas que operacionalizam o Divulga Mútua no âmbito da regional da Mútua do Rio Grande do Sul. Nossa gratidão e que tenhamos um bom evento para que todos saiam com as suas dúvidas sanadas, porque a intenção da Mútua do Rio Grande do Sul é de acolher
todos os projetos das entidades de classe do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e um bom evento para todos nós. Em nome do CEDER-RS, nós passamos a palavra agora ao engenheiro civil e de segurança do trabalho, o engenheiro Alex Gobato, para fazer a sua manifestação. Bom, boa noite a todos, pessoal, né, e a todas. Quero saudar primeiramente a presidente Nancy, né, que nos brinda com sua presença, a diretora, né, a Andrea também, da Multa, que essa Multa sempre parceira, né, do CEDER, das entidades de classe, né, e todos, né, o engenheiro também, Márcio Marum, né, diretor da Multa também, nosso apoio do NAEC, né, aos nossos presidentes das entidades, que são as figuras mais importantes aqui, né, neste momento hoje, e os coordenadores também regional, porque a gente acaba, né, trabalhando sempre, buscando, né, melhorias, trabalhar, levando informações para a entidade de classe, a gente sempre desenvolva cada vez mais as nossas entidades, num momento, né, complicado para o nosso estado, né, que com certeza hoje a engenharia, a agronomia, né, elas são aí talvez uma das profissões, né, mais importantes neste momento de reconstrução do nosso estado, e o papel das nossas entidades de classe, do nosso conselho, da nossa multa é fundamental para trabalharmos, né, nessa reconstrução. Então, mas hoje a gente, né, vai tratar aqui de um dos temas que é de extrema importância para as entidades, que é captação de recursos, né? Quero saudar e agradecer também a presença, né, dos colegas Marcelo Abrantes, né, e do José Antônio, né, da Multa, que vão estar passando informações hoje atualizadas, né, do novo Divulga Multa, né, como é que vai ser esse procedimento, porque isso reflete nas nossas entidades, né, nas nossas ações lá, nos eventos que as entidades fazem, né, e chega até aos nossos profissionais, né. Então, hoje, basicamente, né, dentro do nosso programa do Encontros com o CEDER, que tem esse intuito de trazer informação, né, trazer novidades, fazer esse bate-bola entre colegiado, entre conselho e as entidades de classe, né. Então, a gente vai estar trazendo um pouquinho dessas informações. Gostaria que todos, né, pudessem absorver o máximo possível, né, desses conhecimentos dos nossos colegas, e depois também no final aí, então, da apresentação deles, né, quem tiver a sua pergunta pode ir fazendo no chat ali também, pode ir manifestando, para que a gente sane o máximo possível das dúvidas que nós tenhamos e que a gente possa estar levando, né, esse programa para todas as nossas entidades, captando recursos que é de extrema importância. Então, né, quero desejar a todos aí uma boa noite, um bom encontro, né, e tudo o que precisarem está à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, Ju. Agora eu convido a presidente do CREA-RS, a engenheira ambiental Nancy Walter, para fazer a sua manifestação. Ok, obrigada, Ju. Tá muito bem aí nossa mestre cerimônias, nossa gerente. Adorei o fundo aí em comemoração aos 90 anos aí do nosso CREA, que foi em maio, mas a gente, em dezembro, vamos ter, quem sabe, uma surpresa, né, no dia 11, dia do nosso dia a dia do engenheiro. Pessoal, saudar a todos e a todas que estão aqui. Eu estou vendo o nome de vários presidentes de entidade que fazem parte da diretoria das entidades espalhadas aí pelo nosso estado, gente engajada, né? Muito bacana. Saudar aqui a nossa diretora-geral da nossa Caixa de Assistência dos Profissionais da nossa Multa RS, a engenheira agrônoma Andréa Brondani da Rocha. Agradeço as palavras, Andréa, como sempre. Saudar também os membros da diretoria, Márcio Marum, nosso diretor financeiro, Gilmar Piovesan, também diretor administrativo. Saudar também o nosso coordenador titular aqui do CEDER, o Alex, grata pelas palavras, o Alex. E os nossos, e agradecer também aqui ao Marcelo. O Marcelo é um parceiro já de bastante tempo, e ao Neto também, por trazer aí informações, né, para que a gente possa buscar os recursos. Agradecer aí a participação da Mútua, né, que fazendo o seu papel aqui aos profissionais que estão passando por dificuldade. A gente conseguiu fazer um filtro na lista que foi mandada direto ali pelo presidente Francisco, para que pelo menos os profissionais do último ano que tivessem preenchido no mínimo uma RT. Então a gente conseguiu fazer uma parceria para enviar essas informações a Brasília, e essa ligação que tem de Brasília com o Rio Grande do Sul, e que esses recursos possam chegar aos nossos profissionais, que precisam nesse momento. Vocês estão vendo que eu estou com uma camiseta aqui, que é a camiseta que a gente vai fazer da ação na semana que vem. Muitos aí vão receber o convite, muitos que se cadastraram no nosso
formulário de credenciamento dos voluntários, profissionais voluntários. Na camiseta está ali, nossa ferramenta é a solidariedade e o nosso trabalho é a reconstrução. Então, essa aqui a gente vai usar na semana que vem. Vamos ter aí mais de 150 profissionais entre os 3 estados do Sul. Vamos fazer uma ação nas escolas públicas de Canoas, porque não estamos fazendo mais vistorias habitacional, porque tem um edital de credenciamento do governo do estado, assim como teve ano passado, e a gente precisa fomentar aí as nossas empresas, as pessoas jurídicas, para fazer essas vistorias nas residências. Esse edital vinculou e foi lançado em 21 de junho, data que a gente não estava mais fazendo as vistorias como fizemos nos municípios de Putinga, distrito de Venâncio Aires, Vila Mariante, fizemos também em Vale do Sol e fizemos em Sinimbu. Vocês devem ter acompanhado aí de Venâncio Aires, foi muito bacana e com orgulho aí dos colegas. O Vítor, eu sei que já está na ativa e participou dessa ação, foi muito bacana. O Cassiano também, que é de Torres, vários colegas participaram, foi muito legal. E uma recompensa que nós tivemos pela ação que fizeram em Vila Mariante, distrito de Venâncio Aires, no Vale do Taquari, foi de que quando o governador Leite esteve na cidade há umas 2, 3 semanas atrás, a nossa secretária de urbanismo, a Deise, e o prefeito, eles conseguiram entregar os laudos que nós já entregamos das vistorias ao governador, e com isso eles tinham estimativa de cerca de 40 casas atingidas, e com as informações mais precisas das vistorias que foram feitas, conseguiram 220 casas. Então, foi muito bacana a gente poder ajudar. Não estamos fazendo uma concorrência com as empresas registradas no CREA. A gente está agora olhando para os prédios públicos. A nossa ação na semana que vem, que muitos de vocês já receberam o convite, porque é trabalho voluntário. A RT humanitária, zerada pela primeira vez na história do nosso sistema, ela só pode ser usada para quem faz o trabalho voluntário. E só pode ser preenchida nos municípios em que foram atingidos e que estão ainda no decreto de calamidade do estado. Aquela área em que a mancha de inundação não chegou na cidade não pode preencher a RT humanitária. Ao contrário da RT do ano passado, nós tivemos o cuidado para essa RT de bloquear os campos da RT para não colocar em valor de contrato e valor de honorários. Então, por isso que quem está credenciado no edital do governo do estado não pode preencher a RT humanitária zerada. Então, agradeço a todos que participaram, agradeço a todas as mensagens que me mandaram enquanto eu estava impossibilitada aí das minhas funções, e a gente está passando por uma dificuldade financeira, sim, por isso que eu estou aqui em Brasília, no Confeia. A gente tem aqui diversos ofícios pedindo ajuda financeira, anistia da cota parte que a gente passa para a Mútua Nacional e para o Confeia, pedindo prorrogação de prazos e pedindo também o auxílio aí para a nossa delegação da SOIA, porque ficou prejudicada, inclusive para os meus convidados aqui foi bem complicado. Então, vamos lá, a gente vai reconstruir o nosso estado, assim como o Alex falou, e vai ser através das nossas profissões. Eu digo que agora não é a área, não é a hora da OAB, não é a hora do CREMERS, é a hora do nosso sistema profissional, é através das engenharias, da agronomia e das geociências que a gente vai reconstruir aí o nosso estado. Não tem ninguém falando de engenharia sem que alguém do CREA esteja lá, isso não está mais acontecendo. A gente tem que fazer valer os nossos pareceres técnicos, os nossos laudos técnicos, assim como valem os pareceres jurídicos, os pareceres médicos. O nosso parecer também tem que ter valor para a gente evitar que coisas como essa aconteçam, que áreas sejam ocupadas que não deveriam ocupar. Enfim, a gente está aí trabalhando, batalhando, e agora a gente vai fazer valer. Vou ficar em Brasília até sexta-feira, aqui para acompanhar as plenárias, que vão ter decisões aqui que vão refletir diretamente aí para o nosso CREA. O que precisarem de mim, estou sempre à disposição. Obrigada, Alex. Obrigada, Andréia, a todos os diretores da Mútua. Obrigada aos parceiros que estão aqui, ao Neto, ao Marcelo, a Ju e todos que fazem parte aí do NAEC. Muito bacana essa colaboração. Logo que a gente restabelecer a questão financeira do CREA,
A gente vai voltar com o edital de patrocínio, vamos ampliar o nosso edital de patrocínio, assim como o Confeia fez, vamos otimizar, vamos aproveitar esse tempo que a gente está aqui precisando ter um plano de contingência, e foi uma exigência do Confeia o que eu fiz. Então, logo, logo, aí eu espero que até o final do ano a gente lance, Alex, novamente o nosso edital e que a gente continue fomentando aí as entidades de classe. Muitas entidades aí estão de casa nova, algumas completando a reforma, como é o caso aqui lá da Senasa, que eu estou vendo as meninas aqui, eu vi pela lista. Então, logo, logo a gente vai ter muitos motivos aí para comemorar com as entidades e as inspetorias de casa nova com as reformas. Pessoal, aqui de Brasília, um abraço carinhoso a todos e a todas. Vou ficar acompanhando vocês aqui, vou desligar a câmera que eu vou seguir aqui na reunião, que eu vou continuar, mas eu vou ficar prestando atenção. Se precisarem de mim, posso me manifestar no chat, como posso voltar aqui também depois. Fico à disposição de vocês. Obrigada, Ju, obrigada, Alex, Andréia e a todos que estão participando. Obrigada, então, presidente. Qualquer coisa a gente aciona a senhora aí. E um bom trabalho, uma boa reunião. Agora, então, dando continuidade, o engenheiro Alex Gobato, ele fará a mediação do encontro. Ao longo da exposição, as perguntas elas podem ser registradas no chat e, ao final, elas serão repassadas aos palestrantes para que eles possam responder as perguntas, né? Então, a gente agradece a participação de todos vocês. Estamos já com 46 pessoas na sala e o engenheiro Alex vai dar um recadinho antes e depois a gente passa a palavra para o nosso palestrante, o engenheiro Marcelo, né, Linguite, e que vai ter o apoio aí também do José Antônio Neto. Perfeito, então. Obrigado, Ju. Só um recadinho, então, pessoal, esse, né, quem já conhece, participa, né, eu sei que tem colegas novos também, presidentes, que estão agora participando, então o encontro do CDR, ele é justamente, né, para ter esse diálogo, trocar informação, né, levar conhecimento para as entidades. E acredito que nesse ano a gente vai, né, então, ocorrer aí de 4 a 5, né, eventos desse encontro, né? A gente sempre pede sugestões de temas, né? Claro que a gente sempre tem alguma ideia do que é o mais procurado pelas entidades, né? Mas pensando também nisso, nessa colaboração, então depois a Juliana já vai passar ali, já passou no chat, um link de um forms para vocês preencherem, avaliarem o nosso evento, né? E também darem sugestões ali, né? Daqui a pouco de temas, pautas que possam ser importantes para a gente avaliar aí para os próximos encontros, tá? Então, depois puderem, né? Final, depois, né, do nosso encontro, vocês puderem avaliar, deixe sua sugestão, que é de extrema importância para nós aqui do CEDER, tá bom? Então, Ju, acredito que a gente já passa, então, a palavra para o nosso Sim, já colega podemos passar a Benedito, né? palavra para os nossos palestrantes e se eles quiserem já compartilhar a tela, eles podem, como eu também posso fazer por aqui. Fiquem à vontade. Ok, a palavra é de vocês, então, Nigit. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento a todos os participantes, Alex, presidente Nancy. Assim, a gente fez um esforço agora, como ela comentou, de levantar todos aqueles profissionais que no estado do Rio Grande do Sul tenham emitido no ano passado pelo menos uma RT, porque a multa, eu não sei se você sabe, mas desde o começo do ano passado, março do ano passado, tem disponibilizado aos seus associados um seguro de responsabilidade civil. Então, para isso, a gente negocia com a seguradora. Ano passado, a gente estendeu de forma gratuita a todos os profissionais do Brasil que tinham emitido ou anotado pelo menos 5 RTs ao longo de 2022. Neste ano, a Direx achou, principalmente por conta da questão do Rio Grande do Sul, a gente diminuiu essas 5 RTs para 3 RTs. Então, agradecer ao esforço da presidente Nancy, da sua equipe no CREA-RS, para poder disponibilizar essas informações que são importantes para a gente poder estender esse benefício a todos os associados que são aí do Rio Grande do Sul e do país todo. Agradecer ao convite, a Andréia, a nossa diretora-geral do Rio Grande do Sul, ao apoio que ela tem dado aos profissionais que têm necessitado
nesse momento, particularmente de apoio, de atenção, e tem sido momentos difíceis. A nossa própria equipe da Mútua no Rio Grande do Sul sofreu com isso, alguns ficaram ilhados, duas colegas perderam os seus imóveis, os seus bens, então tem sido um momento bastante difícil e a gente tem buscado apoiar na medida do possível em nível institucional e em nível pessoal também, participando de algumas iniciativas e apoiando de alguma maneira aí o Estado. Então, um prazer estar aqui com vocês, falando com as entidades de classe, das entidades profissionais que compõem, que são a base do nosso sistema, né? E o Divulga Mútua, ele foi criado, vocês sabem disso, para que houvesse uma divulgação em maior escala da mútua, das atividades, através das entidades de classe. E dessa forma, a gente atinge os profissionais, mas também apoia as entidades de classe através da realização de suas atividades, suas iniciativas, de cursos, treinamentos, etc. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Divulga Mútua, as novas regras que nós temos desde o ano passado, algumas foram inseridas este ano e que vêm a facilitar as atividades e as iniciativas de vocês, das nossas entidades. Eu não sei como que a gente pode projetar, Neto, se a gente faz por aqui, Juliana, se a gente faz por aí. Vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem projetar, pode projetar, mas eu também tenho a apresentação aqui, eu posso projetar ela para vocês. Perfeito, ótimo. Bom, acho que talvez possa, acho que se você puder, Juliana, agradeço. Tá, já eu vou conduzir aqui a aqui. reunião, o Neto, ele complementa, o Neto é o especialista nesse tema, cuida diretamente do Divulga Mútua, então ele nos complementa aí com detalhes e está disponível aqui para tirar dúvidas. Bom, uma das mudanças que nós fizemos no ano passado, com o Divulga Mútua, é a ampliação da concessão do benefício, ou da disponibilização do benefício, para entidades que trabalham com o tema, com temas relevantes às nossas profissões, mas que não são registradas nos CREAs. A gente decidiu trabalhar com organizações todas sem fins lucrativos, que de alguma maneira no seu estatuto indica claramente o seu trabalho através de eventos, cursos de formação. E isso por conta de algumas evidências. Uma delas é, por exemplo, SOEA. Né? Quer dizer, a gente tem acompanhado ao longo desses anos a SOEA e tem visto que uma parte muito significativa dos participantes das SOEAs, das edições da SOEA, já são associados à mútua. A mesma coisa ocorre com os profissionais que são associados a vocês, as entidades. Muitos deles já são associados. Então, a gente identificou que haveria necessidade de ampliar esse contato com aquele profissional que está distante do sistema, aquele profissional que participa muito pouco, muitas vezes nem vota, mas que é registrado, que trabalha numa empresa, que milita em uma entidade empresarial, por exemplo, numa associação empresarial, e que, enfim, de alguma forma é nosso colega, mas não milita, não atua diretamente no sistema, não conhece o sistema. Então, a gente ampliou. E essa é uma característica desde o final do ano retrasado, aí de 2022, para cá. Então, esse é um grande ponto que eu mencionaria logo de cara. Isso não, eu menciono esse ponto porque o objetivo, naturalmente, em absoluto, é desqualificar as entidades profissionais que estão registradas nos CREAs, mas é atingir aquele público que tem direito aos benefícios oferecidos pela mútua, mas que não estão vinculados ou não estão atuando diretamente junto a uma entidade profissional. Próximo slide, por favor. Bom, assim, apesar de sermos aí 46, se vocês quiserem em qualquer momento interromper, tirar dúvidas, eu estou à disposição. A nossa apresentação aqui tem previsão, para não cansá-los, de algo em torno de 30, 25, 30 minutos. Bom, o Divulga Mútua é focado em ações de caráter educativo, social e formativo, como está colocado, social no sentido de não desenvolver festas, etc., nada nesse sentido, mas social no sentido de formar o profissional para que atenda de uma melhor forma, responda de uma melhor forma aos grandes desafios sociais da nossa contemporaneidade. Caráter educativo, no sentido de complementar
cursos de capacitação, educação continuada, a nossa atuação profissional. A gente tem dedicado muito esforço a formar ou apoiar aquele profissional que tem a sua própria empresa. O microempreendedor, aquele profissional que, ainda que não atue diretamente nas áreas de engenharia, tem uma preocupação em desenvolver o seu negócio, a sua empresa, como ele se posiciona em termos de marketing, como que ele gerencia o seu negócio, faz um fluxo de caixa, acompanha as suas contas, faz uma separação da conta PJ e da conta PF. Quer dizer, tudo aquilo que tem interesse no nosso profissional, a gente tem buscado apoiar. Isso porque a gente acredita que ninguém melhor que as entidades que congregam os profissionais, ninguém melhor do que elas para levar essa informação e desenvolver programas que a Mútua, por si só, não conseguiria. Então, ao mesmo tempo, a gente divulga a Mútua e promove essas atividades de interesse profissional das engenharias, agronomia e geociências. Próximo. Novamente, se vocês quiserem, levantem a mãozinha aí, a gente para tirar dúvidas, enfim, debater, etc. O grande foco desta gestão tem sido capacitação dos profissionais. Por quê? Nós lançamos, o ano passado, uma publicação que se chama O Futuro das Engenharias no Brasil. Foi uma publicação desenvolvida em parceria com profissionais do IPEA, aqui de Brasília, né, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e também com profissionais do IBGE e de uma consultoria focada em inovação, para pensar quais os desafios da engenharia e como é que estamos hoje em termos de desenvolvimento das profissões. E algumas informações nos deixaram assim bastante preocupados. Uma delas desde 2010, quando os cursos EAD começaram a atuar de uma forma mais intensa, formando os seus egressos, alunos, aí, os seus alunos nas nossas profissões, nós deixamos de ter registrados no sistema cerca de 450 mil profissionais que se formaram, mas não se registraram. Quer dizer, uma evasão do sistema bastante significativa. Um outro dado preocupante ainda que as nossas profissões continuem atrativas para estudantes do ensino médio, há um decréscimo muito significativo no volume desses jovens que buscam as nossas profissões. Novamente, a profissão continua ainda atrativa, as profissões de engenharia, mas há um decréscimo nesse interesse de algo em torno de 5% a 7% ao ano, nessa faixa nos últimos 8 anos. Há um decréscimo muito significativo. E se vocês atuam em universidades, vocês devem ter percebido um pouco isso, talvez. Principalmente aqueles que atuam em instituições de ensino superior privadas, né? Por isso que o grande foco desta gestão tem sido a capacitação, a complementação. Não, naturalmente, a substituição do que é ensinado nas instituições de ensino, mas uma complementação. Então relacionadas a empreendedorismo, intraempreendedorismo, manuseio de aplicativos como, por exemplo, como BI, como outras técnicas específicas, né? Então a gente tem buscado focar muito nesse sentido, como o profissional consegue conhecer a processos de licitação pública, como que ele deve proceder para criar sua empresa, desenvolver o marketing da sua empresa, etc. 2 semanas atrás, nós lançamos, com esse foco de capacitação, uma plataforma que se chama Conecta Mútua, que é a grande plataforma, ou pretende ser a grande plataforma de empregabilidade e de geração de renda para os profissionais do sistema. É uma plataforma que, através de inteligência artificial, faz um match entre currículos cadastrados e vagas disponíveis no mercado. Então, o profissional não precisa ficar buscando aquela vaga que interessa, quer dizer, o próprio sistema faz isso e disponibiliza para o profissional essas vagas. Além de capacitações dentro da nossa plataforma e um processo de mentoria grande dentro dessa plataforma. Nós lançamos, há 2 semanas também, no dia do lançamento da plataforma, os 2 primeiros processos de mentoria, uma presencial no Rio de Janeiro e uma virtual, nacional, com 500 vagas. Então, para vocês, aqueles divulgarem nas suas entidades, a gente pode depois no Neto disponibilizar para vocês a propaganda, nós temos aí 500 vagas disponíveis para mentoria de carreira. A pessoa quer mudar a sua carreira, o seu percurso profissional, quer iniciar uma nova fase na sua jornada profissional, a mentoria está aí para isso. Nós temos 500 vagas
dessas 500, 360 mais ou menos já foram preenchidas, então a gente tem ainda uma quantidade bacana de vagas. Então, o grande foco do Divulga Mútua é a capacitação profissional. Cursos, palestras, é a formação continuada dos nossos profissionais. Próximo, por favor. Bom, o nosso normativo, o de 2024, novo, está disponível no site do Divulga Mútua. O Neto está colocando aqui o que eu comentei, o site do Conecta Mútua, e também vocês podem, acessando o site da Mútua, há uma área específica onde vocês vão ver o Divulga Mútua no alto, à direita, no site da Mútua, vocês vão ver isso, um novo normativo que eu sugiro que vocês façam uma leitura. Nós vamos aqui passar por ele muito rapidamente, mas a leitura é sempre bem-vinda. Próximo. Bom, quem pode solicitar? Como eu comentei no início, hoje qualquer organização sem fins lucrativos, independentemente de estarem vinculadas, quaisquer organizações, independente de estarem vinculadas ao sistema Confea-CREA, estarem registradas nos CREAs, mas que tem estatuto que explicitamente indica sua atuação nas áreas de interesse das nossas profissões, são elegíveis para os recursos disponíveis para o Divulga Mútua, né? E, bom, aqui está colocado, o Neto colocou, que os discursos somente poderão ser utilizados em iniciativas realizadas ou co-realizadas pela própria entidade solicitante. Então, vocês têm cursos, treinamentos, eventos, iniciativas, feiras, congressos, que vocês acham que precisa de recurso do Divulga Mútua, ele está disponível para isso. Próximo. Bom, como critério básico para ser elegível a esses recursos, inicialmente a entidade tem que ter mais de 2 anos de existência quando for solicitar os recursos para as regionais, para a Andrea, né? Então, a Andrea vai, 2 anos para entidades nacionais, 2 anos para regionais e 3 anos para nacionais. Então, as entidades de vocês, imagino que seja o caso de todas, têm mais de 2 anos, são elegíveis para solicitar recurso em âmbito regional e 3 anos no caso de entidades nacionais, né? E a comprovação que a gente faz é pelo cartão CNPJ. Próximo. Bom, a gente tem uma plataforma do Divulga Mútua que a gente vai disponibilizar esse material aqui para vocês, né? Para a Juliana e para o Alex, para que possam encaminhar vocês, mas de qualquer forma, no site da Mútua, no site tem a plataforma do Divulga Mútua, e essas informações são solicitadas quando vocês querem fazer as suas solicitações, né? Então, o que vocês estão solicitando? Qual é o título? Uma publicação, um evento, um treinamento, finalidade, abrangência, enfim, a gente solicita algumas informações para que a gente possa fazer uma análise. Esta gestão inovou de uma forma interessante a questão da criação de critérios mais objetivos para a concessão desses benefícios, né? De tal maneira que a gente qualifica o evento, a iniciativa realizada pelas entidades e garante efetivamente que os nossos profissionais na ponta recebam informações, conteúdo, participem de iniciativas de mais qualidade. Então, vão ser solicitadas algumas informações que automaticamente a nossa plataforma está em transição, mas a partir da próxima semana, provavelmente, a gente já deve ter a plataforma nova disponibilizada e que ela vai fazer uma análise automática das informações aí colocadas. Próximo. Uma informação importante, bom, aqui estão as informações, né, as contrapartidas. Uma informação importante é que, diferentemente dos CREAs e do Confea, a Mútua não trabalha com editais. Então, o processo está aberto o ano todo, no momento em que vocês solicitarem. Nós temos buscado trabalhar com as entidades e com as nossas caixas, no sentido de que haja uma programação de vocês para as atividades que forem realizadas ao longo do ano. E isso é algo bastante interessante. Por quê? Porque nós temos visto que aquelas entidades que respondem de uma forma positiva à nossa solicitação de um planejamento anual, elas tendem a ter um volume de recursos maior. Por quê? Porque o nosso recurso ao longo do ano vai diminuindo. Então, se a gente recebe das entidades de vocês
uma programação. Olha, em fevereiro a gente vai ter esse evento, março, abril, julho, setembro, outubro. Fica mais fácil da gente fazer uma programação e aprovar no atacado as solicitações de vocês, né? Esse é um ponto bastante importante. Por isso, o planejamento das iniciativas de vocês, quando for possível, é muito bem-vindo. No entanto, novamente, como eu falei, a gente não trabalha com editais, a gente está aberto o ano todo para receber as solicitações de vocês. E a gente solicita contrapartidas que vocês vão indicar quais são na nossa plataforma. É um espaço físico para a colocação de um banner, de um stand, é um espaço em palestra, é um link para a página da Mútua, enfim, é um link para o código de ética do profissional, através dessa solicitação do Confeia, que a gente pudesse colocar isso como contrapartida do Digo da Mútua, enfim, tem as nossas contrapartidas, que vão ter que ser, ao final do processo, identificadas que foram realizadas. Então, a contrapartida prometida no início, a gente verifica ao final para o pagamento da segunda parcela. Já antecipando, nós pagamos em duas parcelas. A primeira parcela tem até 80% do valor total da iniciativa e a segunda parcela, mediante a comprovação dessas contrapartidas e dos pagamentos realizados, os restantes 20%. Próximo. As contrapartidas deverão ser comprovadas através de uma prestação de contas, tá certo? Que é analisada pela nossa área de controladoria. Aqui tem uma pergunta da Sabrina, deixa eu ver aqui. A Sabrina. Quando marcamos espaço para stand, quem instala o stand físico é a instituição ou a mútua? Olha, isso depende bastante, viu, Sabrina? Porque é o seguinte, em alguns eventos maiores, o próprio evento disponibiliza o stand físico para nós, alguns apenas o espaço físico. Isso varia de local para local. Isso, naturalmente, está ligado ao valor solicitado à mútua. Eventos que já disponibilizam stand para a mútua, naturalmente, a nossa contribuição é maior. Então, varia de evento para evento. Nós temos uma outra modalidade, que o Neto vai comentar, que é a compra de cotas de patrocínio, onde o stand já vem naturalmente, mas que é uma outra forma que o Divulga Mútua trabalha também, né? Bom, a próxima. Bom, quais são as atividades contempladas? Isso é importante aqui que vocês prestem atenção. Nós temos 4 grupos de entidades, 5 grupos, perdão. O primeiro grupo, que são eventos presenciais, online, como que a gente está fazendo, eventos híbridos, que aí contempla palestra, conferência, eventos, congressos, workshops, premiações com caráter técnico e outros. Premiações, isso é um ponto importante, porque a gente tem recebido algumas solicitações de entidades para apoiar eventos de celebração de 70 anos da entidade, 50 anos, homenagem ao profissional do ano. Esse tipo de homenagem, de celebração, não está incluído no Divulga Mútua. Premiação é premiação. Então, nós temos uma parceria agora com a BENGE, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, onde nós vamos premiar trabalhos acadêmicos das nossas profissões focados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os melhores trabalhos vão ganhar um prêmio. Então, isso é premiação. Quer dizer, há uma competição, uma comissão julgadora, há critérios para a escolha desses projetos, dos melhores projetos, né? Então, é isso que nós chamamos de premiação. Então, o grupo 1 trabalha em eventos técnicos, conferências, etc. Grupo 2 trabalha com capacitação. Podem ser cursos de gestão, de liderança, de captação de recursos, de promoção do cooperativismo, etc. Mas são cursos de capacitação, esse grupo 2. Próximo. O nosso terceiro grupo trabalha com materiais impressos e eletrônicos. Então, eu tenho uma publicação técnica, artigos técnicos, coletâneas de artigos técnicos, livros técnicos científicos, manuais profissionais, impressos no geral, é um outro grupo. Uma atenção importante aqui é a seguinte: algumas entidades têm nos solicitado
tem recursos para, por exemplo, manuais técnicos. Quando você vai olhar, as 3, 4, 5 primeiras páginas falam sobre a entidade, sobre a questão das engenharias, alguma questão técnica, mas o restante é um bloco de anotações, um caderno de anotações. Então, esse tipo a gente está bloqueando mesmo, porque o foco é justamente a promoção de conteúdo para as engenharias. Então, um pouco de atenção com relação a isso. O grupo 4, materiais audiovisuais, como programa de TV, rádio, filmes, documentários, programas de internet, etc. Podcasts, gravações. Aqui, um ponto de atenção que está colocado no normativo disponível no nosso site é o seguinte: outdoors, bus doors, entram nesse processo desde que façam parte de um processo de divulgação de um evento, por exemplo. Certo? Então, a gente vai fazer conferência gaúcha de engenheiros agrônomos, por exemplo, enfim, qualquer coisa desse sentido. Vai ter um banner, vai ter um outdoor na rua divulgando o evento, ok, isso faz parte, porque faz parte do evento que a Mútua está patrocinando. Mas iniciativas puras de divulgação da entidade, colocando o logotipo da Mútua, esse tipo de iniciativa nós não patrocinamos. Pelo Divulga Mútua, nós podemos patrocinar, as caixas podem patrocinar, tem rubrica para isso, a Caixa do Rio Grande do Sul tem rubrica para isso, mas não entra no Divulga Mútua, entra na compra de espaço publicitário, é uma outra rubrica. Tá? Só deixando um pouco claro. Então, caso vocês precisem de outdoors, bus doors e outras comunicações out of home, a gente patrocina, mas desde que essas mídias estejam vinculadas a eventos, a iniciativas que a Mútua está patrocinando. Tá? Não sei se eu fui claro, se não for, vocês me perguntam aqui. Andréia está fazendo uma pergunta. Temos sido demandados por eventos de homenagem e premiações. Isso é possível. É aquilo que eu comentei, André. Então, assim, premiação desde que seja um prêmio, efetivamente. Haja por exemplo, como esse da Benji, vários estudantes vão apresentar trabalhos orientados por seus professores, nossos colegas, né? Então, onde vai ter uma comissão julgadora, critérios. Então, prêmios tradicionais. Então, aí sim a gente pode apoiar. Homenagens aos 70 anos, o profissional do ano, nesse caso, não. Nesse caso, nós não, o Divulga Mútua não tem recursos disponibilizados para isso. Tá? Próximo slide. E o nosso último grupo iniciativa de fortalecimento da coletividade profissional. O que é isso? A Mútua idealizou esse 5º grupo no sentido de apoiar o desenvolvimento das entidades nas suas diversas instâncias. Por exemplo, eu preciso de um escritório de advocacia, eu preciso de um escritório contábil, etc. A gente está avançando nesse sentido, para apoiar diretamente a entidade. Hoje, a primeira iniciativa dentro desse grupo é o desenvolvimento e hospedagem de sites de entidades profissionais, que está lá no site do Divulga Mútua, se chama MWS. Então, a entidade que quer aprimorar, melhorar o seu site, ou ainda não tem um site e precisa de um apoio para desenvolver o seu site e para a hospedagem do seu site, pode solicitar a Mútua, certo? Então, há um cadastro lá que é feito, a gente entra em contato com vocês para levantar informações, vocês nos mandam conteúdo e a gente vai desenvolvendo esse site e hospedando esse site aí para vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Está muito rápido? Está dando para pegar? É uma visão geral, mas como é que está? Ok? Acho que tá bom. Acho que tá tranquilo assim. Qualquer dúvida, o pessoal também pode ir pedindo ali, mas eu acho que tá bom aí, tá? Maravilha, Alex. Obrigado. Próximo. Perfeito. Os recursos de Divulga Mútua podem ser utilizados para custeio de todas as atividades realizadas, de todos os custos relacionados às atividades das iniciativas anteriores. Então, olha, eu preciso contratar empresa de evento, eu preciso pagar honorário de palestrante, deslocamento aéreo e terrestre dele, alimentação, pagamento de instrutor, eu preciso locação de espaço, eu preciso de coffee break, tudo isso está incluído nessas atividades. Então, essa é uma outra inovação desta gestão, de ampliar a possibilidade de custeio dessas iniciativas.
Tá? Então, a priori, todas as iniciativas. Alguns pontos a gente não custeia, que são esses que acho que estão mostrados aí a seguir. Próximo, por favor. Por exemplo, esses estão contemplados. Então, aluguel de espaço, palestrante cerimonial, designer de materiais de divulgação, diagramações, som, buffet, etc. Organização geral do evento. Próximo. No entanto, algumas atividades Você tá com não a chave aí? Oi? No entanto, algumas atividades, alguns custos não estão contemplados. Pagamento de títulos e taxas de despesas correntes e de custeio da beneficiária. O que é que significa isso? Conta de luz da entidade, folha de pagamento da entidade, impostos da entidade, isso a gente, o Divulga Mútua, não paga. Pagamento de diárias para a diretoria e colaboradores da Mútua, com recurso do Divulga Mútua, isso, as nossas caixas têm um recurso específico para isso. Pagamento de taxa bancária, multa, correção monetária, referentes a recolhimento de tributos fora do prazo, também não. Próximo. Eventos de posse de liderança do sistema, presidentes de CREA, conselheiros, diretores e de lideranças de entidades profissionais não podem ser custeados, porque não acrescentam no nosso ponto de vista da multa, claro. Vocês podem ter uma posição divergente em termos de conteúdo. Aquisição de equipamentos e bens para as entidades, comprar um carro para uma entidade, um computador para uma entidade. Realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do termo de convênio. A gente tem tido algumas dificuldades com relação a isso, explicado para entidades que isso não pode acontecer. Pagamentos para dirigentes, conselheiros ou empresas desses, né? Então, a gente já pegou algumas situações onde dirigentes da entidade têm lá a sua empresa com sua esposa, com seu filho, e essa empresa é a prestadora de serviço de organização do evento. Nesse caso, a gente tem buscado ser bastante rigoroso com relação a isso, porque nos parece um conflito de interesse, um conflito de agenda, e também porque vocês não devem se esquecer, na medida em que a mútua recebe recursos públicos, né, por conta das RTs, a gente tem uma fiscalização também, presta contas também ao TCU. E o TCU tem nos alertado de uma forma muito constante com relação a esse aspecto. Uma pergunta com relação a seguros para eventos. O Ricardo, cobre sim, viu? Seguro para evento, essa é uma pergunta interessante. Cobre seguro porque é necessário, quando for necessário, para a realização do evento, e alguns locais exigem isso. Quando a gente faz a locação, esse espaço também exige a contratação do seguro, também tá contemplado, viu? Próximo. Bens e serviços fornecidos por membros de diretorias regionais, então os nossos diretores regionais não podem fornecer esses serviços, esses produtos, ainda que sejam de outro estado, né? A gente tem sido questionado por diretores regionais, serviços da própria entidade e pagamento para obtenção de vantagens devidas, a gente coloca, evidente que nenhum de nós vai pensar nisso, mas sempre é bom colocar, né? Assim, a gente sempre tem aquelas pessoas que estão fora da curva, né? Próximo. Bebidas alcoólicas, né? A gente não patrocina, então você pode ter o seu coquetel? Perfeitamente, pode. Nós pagamos aí a alimentação, A e B, né? Alimentos e bebidas, a gente paga, à exceção de bebidas alcoólicas. Né? Materiais que caracterizem promoção pessoal de diretores executivos da mútua, diretores regionais, funcionários da mútua, dirigentes ou colaboradores de organizações que tenham solicitado recursos à mútua. Então, eu sou um profissional, diretor de uma entidade, quero fazer um evento porque eu, enfim, tenho uma ideia, tenho um projeto que eu quero promover. Para esse tipo de iniciativa, a mútua não disponibiliza recursos. Próximo. Algumas contratações não contempladas, né? Cadernos, agendas, aquilo que eu comentei, quer dizer, então, cadernos técnicos, livros técnicos, manuais,
totalmente contemplados, mas cadernos, agendas, o que caracterizaria brinde, eventos de posse, materiais de divulgação, eventos exclusivamente comemorativos, passagem para participantes de eventos, diários para esses participantes, aquisição em bens, manutenção de site, a gente não trabalha. Manutenção de site, a gente não fornece recurso para o site porque a gente tem, vocês se lembram do que eu comentei agora atrás, o nosso quinto grupo, que é justamente para isso. A Mútua desenvolve os sites e faz a hospedagem dos sites para vocês. Por isso que a gente não direciona recursos para isso. Marcelo, só fazer uma complementação aí. Quando a gente se refere a cadernos técnicos, né, que é o que é contemplado, a gente pede que o conteúdo desse caderno técnico seja apresentado na solicitação, que conste qual o teor desse conteúdo para que a gente possa avaliar, porque quando apresenta, por exemplo, 3 páginas sobre a mútua e o resto é um caderno com folhas brancas, isso não é caracterizado como um caderno técnico. Caderno técnico é um manual, digamos, com instruções, com informações técnicas, que sirva como referência para os profissionais, né, para ver, por exemplo, coisas de materiais, detalhes de materiais, detalhamento de obras, alguma coisa assim. Então, quando for fazer uma solicitação de caderno técnico, a gente pede que apresente o teor desse conteúdo, tá? Perfeito. Próximo. A Mútua também fez uma pequena alteração que a gente não custeia toda a iniciativa. A gente custeia no máximo 80% desse custo total do evento. Né? Isso para incentivar a entidade a buscar outras fontes de captação. Né? Isso é bastante importante e é um processo educativo também para a entidade. A gente sabe da dificuldade das entidades, mas a gente entende também que esse nosso recurso é um recurso de incentivo, é um recurso de apoio, é um recurso que deve ser multiplicado. Próximo. Bom, Neto, você quer comentar um pouco dessa questão dos custos? Uns 2 exemplos para a gente poder seguir? Posso. Então, como o Marcelo disse, a gente está limitado a 80% do custo total. Então, nesse sentido, a gente pede que as Neto, entidades... desculpa te interromper, Oi, mas eu não desculpa. sei, o seu vídeo está desligado. Ah, perfeito. Ah, muito obrigada. Pronto, desculpa. Então, nesse sentido, a gente tem pedido que as entidades apresentem para a gente uma planilha, né, um orçamento do custo total do evento. Então, aqui a gente colocou uma simulação que, por exemplo, o evento ele tem o custo total de R$ 10.000. Só que o limite da mútua ele é 80%, ou seja, o máximo que a gente poderia custear seria R$ 8.000 desse evento total. Então, dependendo do limite da regional, o máximo que poderá ser pago seria 8.000, nesse caso. Vou dar um exemplo, pode passar o próximo, por favor? Uma situação de um evento com custo mais alto. Então, é um evento que está custando 70.000. Pelo limite dos 80%, a gente poderia custear 56.000. Só que o limite da regional, por exemplo, ele é 10.000, 20.000. Então, o máximo que esse evento poderá chegar seria ser custeado os 20.000. Entendeu? Então, a gente tem que receber essa planilha do custo total para a gente poder fazer essa avaliação dos 80%. Em cima desses 80%, obedecendo o limite da regional, a gente depois vai fazer a avaliação do evento em si. Só Então, aproveitar, né? Encaminhe, então, já né, no projeto, já com esse valor, tendo ele como limite ou valor total, só para esclarecer também, né? Fazer um evento lá vai custar R$ 100.000, por exemplo, né? Encaminho ele com o valor total para vocês fazer essa análise primeiro e comparar com o limite da regional, isso? isso, a gente pede o seguinte, que o evento, que vocês apresentem o custo real do evento, entendeu? Então, por exemplo, o evento de vocês custa 70.000. Só que a gente tem que analisar em relação ao limite da regional. A gente tem alguns grupos. A regional Rio Grande do Sul, ela tem um limite de 15.000. Então, ela não poderia pagar os 56, mas tendo em vista que os 15.000 está dentro dos 80, a regional ela pode avaliar o projeto
e pode ser pago até os 15 mil, entendeu? Por isso que a gente precisa do custo total, porque se não apresentar o custo total, a gente vai avaliar os 80% em cima do valor que vocês solicitaram. Então, se vocês estão solicitando 15 mil e não apresentou o custo real do evento, que geralmente é maior do que o que vocês estão solicitando para a mútua, a gente vai fazer o cálculo dos 80% em cima dos 15. Então, vai dar um valor menor para receber. Entendeu? Ok, perfeito. Não, perfeito. Pode passar. Então, essa aí é a matriz de valoração, o Marcelo mencionou sobre ela. Pessoal, vou ter que me ausentar 2 minutinhos, o Neto fala um pouco da planilha e depois em seguida eu volto. 2 minutinhos só. Então, a matriz de valoração ela é uma matriz que ela está contemplada no normativo. Deixa eu até pegar aqui no documento onde que cita esses itens, porque quando no artigo 30 do normativo tem todos esses itens que são avaliados em cada solicitação. Então, a Caixa ela faz uma análise qualitativa do seu evento, ela analisa aspectos do evento em si e aspectos da entidade, aspectos de iniciativas socioambientais, por exemplo, de quantidade de público, se está alinhado com os objetivos estratégicos da mútua, entendeu? O quanto o seu evento traz uma boa imagem para a mútua, o quanto aquilo contribui para a capacitação dos nossos profissionais. Então, todos esses critérios, eles constam no normativo, lá no artigo 30. Eu recomendo que todas as entidades ela tenham um bom conhecimento sobre o normativo, e de acordo com o cumprimento desses itens que constam na matriz de valoração, mais alto o seu evento pode ser qualificado para receber um valor maior. Então, respeitando o limite dos 80%, voltando àquele exemplo, a gente tem um evento que custa 10 mil reais, só que o meu máximo que eu posso receber é 8 mil. Então, em cima desse 8 mil, eu vou fazer uma análise desses critérios. Então, eu vou verificar o histórico da entidade, vou verificar se está claro o meu objetivo, se naquele projeto ele tem um impacto, alguma forma de compensar o impacto ambiental. Então, nesse sentido, quanto mais itens cumprirem, quanto melhor ele for, maior a chance de você atingir o valor máximo que pode ser custeado pela multa. O material ele vai ser enviado para vocês, e o normativo em si, quando a entidade entra com o CNPJ e senha dela, lá no topo superior tem uma barra, um cabeçalho que tem escrito Regulamento Divulga Mútua. Lá nesse local, todas as entidades que estão cadastradas conseguem ter acesso a esse sistema, a esse documento. Pode passar. O tempo mínimo para inclusão. Então, as avaliações que serão analisadas pela Caixa, ou seja, as entidades regionais, a gente pede para que o envio seja feito com 30 dias antes da atividade. E, nesse ponto, a gente pede encarecidamente que não seja cadastrado 30 dias antes para depois o envio posterior. A gente pede para que, no mínimo, 30 dias antes do evento, a gente já tenha recebido esse documento, essa solicitação para análise. Isso é um ponto bem importante para a gente, porque o processo ele passa por vários departamentos. E, às vezes, a gente tem que enviar para correção esses itens. E quando a gente manda para correção, quando a entidade demora para responder essa correção, acaba que, até finalizar a análise total dessa solicitação, já está muito perto do evento. E como são vários departamentos, são várias entidades, e às vezes passa aqui pela sede, e a gente tem que dar um parecer, e aí quando a gente recebe aqui, a gente recebe de 27 regionais, então a gente pede para que não mande em cima da hora. E também que quando mande, tem uma atenção muito especial nos documentos, que tenha atenção com a validade das certidões, para que não mande certidão vencida, porque senão a gente vai ter que devolver, e se devolver pode demorar para entrar na fila para análise novamente, e quando acontece isso, vai ficando mais perto do evento, e se o evento acontecer, a gente está impossibilitado de patrocinar o evento.
Então, o tempo mínimo a gente pede que seja 30 dias antes para o envio completo, não para o cadastramento, e muito cuidado com a documentação que é inserida para evitar correções. Se a solicitação ela for para ter que vir para o nível de análise pela sede, de ter que passar pela análise da diretoria executiva, aí a gente pede no mínimo 60 dias, porque a gente fica preso às datas que vai ter reunião, então se mandar um evento que está muito perto da reunião que acabou de acontecer, ela só vai acontecer mês que vem, e isso acaba prejudicando a entidade. Então, para ajudar vocês, a gente pede que esses prazos e o cuidado com o documento tenha bastante atenção nisso. Pode passar. Marcelo, quer retomar? Então, bom, aqui, enfim, muito rapidamente, a documentação que é solicitada às entidades é documentação cadastral tradicional, vocês já conhecem isso. Próximo. Certidões. Próximo. Aí, aquilo que nós estávamos falando há pouco, questão do orçamento total do evento, justamente como foi falado, para que a gente possa verificar esses 80%, as atividades que a gente para as quais estão sendo solicitados recursos. Para essas atividades desse grupo 3, impressos eletrônicos e audiovisuais, que serão custeados, a gente pede 3 orçamentos, né? Então, algumas atividades específicas, que são essas que estão colocadas, iluminação, sonorização, ou seja, atividades para eventos impressos, a gente pede aí a 3 orçamentos, né? Por uma questão de garantia nossa. Próximo. A programação é importante que esteja, as contrapartidas oferecidas, eu mostrei aquela relação, vocês vão indicar quais são. Próximo. O contrato é gerado diretamente pelo sistema e vocês podem acompanhar todo o processo, em que pé está, diretamente pelo sistema. Aqueles que já utilizaram a plataforma do Divulga Mútua viram que vocês conseguem acompanhar em que momento está e com quem está aqui na Mútua. Se está com a área do Divulga Mútua, com a controladoria, com a regional, se está com a gerência geral, se vai para aprovação da DIREG, da diretoria regional, para a DIREC, vocês conseguem acompanhar tudo por lá. E uma inovação é que é assinado aqui pelo MutuaSign, né, nossa plataforma de assinaturas, facilitando bastante a vida de todos nós. Tem uma pergunta aqui que é do Ricardo. Algumas certidões são liberadas por 30 dias. Quando fazem a análise, a gente considera isso. Só que as certidões, elas têm que estar vigentes, né? Então, a gente, caso a certidão tenha caducado, a gente vai solicitar novamente. Por isso que a gente pede, assim, a gente até definiu, Ricardo, internamente, alguns prazos máximos de trâmite dentro da mútua, para justamente que essa questão das certidões e que o processo seja bem ágil. Mas caso a certidão esteja vencida, a gente vai solicitar novamente, sim, no momento da análise. Se ela foi, por exemplo, foi verificada no início do processo, já foi verificada, e as regionais agora, com o novo normativo, ela é responsável por essa análise, se no momento da análise inicial de toda a documentação da entidade, a certidão estava em dia, estava vigente, continua, quer dizer, não vai haver necessidade de, ao longo do processo, a gente pedir novamente essa certidão. Próximo. A parcela que eu comentei, então, até 80%, e os 20% restantes após a aprovação da prestação de contas. Próximo. Prestação de contas. Acho que essa parte a gente pode... Próximo slide. Alguns pontos são importantes, né? Eu queria que você me complementasse aí, mas, assim, um detalhamento do evento, relatório fotográfico, lista de presença, isso é muito importante, né? A gente
Lá no nosso normativo está explicitado uma lista de presença em meio eletrônico, né? Porque, assim, muitas vezes as entidades têm as suas listas de presença manuais, escaneiam e nos mandam em PDF. Isso fica muito complicado para que a gente possa colocar nas nossas bases para aproveitar esse contato. Então, relatório de participação da mútua, as contrapartidas colocadas desde o início do convênio. Algum ponto adicional aí, Neto? Sim, eu quero só complementar que as entidades tenham muita atenção com o convênio. Quando ele for assinar o convênio e quando ele for prestar conta, que ele olhe no item de prestação de contas quais são todos os itens que ele tem que apresentar essas comprovações. Igual o Marcelo disse lá no começo, tudo que é declarado, ele tem que ser comprovado. Por isso que a gente pede até uma atenção da entidade na hora que ela for marcar, porque às vezes, por exemplo, acontece de ser um evento online e a entidade foi lá e marcou que ela ia fornecer um espaço físico, entendeu? Então, assim, às vezes marca tudo querendo que reforce uma maneira de conceder mais dinheiro, digamos. Então, a gente pede que as entidades prestem atenção na hora de marcar e que leia o convênio para que ela tenha capacidade de comprovar essas contrapartidas posteriormente. Então, tudo que foi declarado, a gente vai precisar. Registro fotográfico, um registro bem feito, colocou o nome da multa num gráfico, num impresso, que faça uma boa fotografia, que fique comprovado, entendeu? Que a contrapartida está ali presente, entendeu? E é isso. A gente pede bastante atenção para que leia o convênio, que lá no convênio tem todos os itens que a gente usa para fazer análise de contrapartida. Perfeito. Próximo, por favor. Lista de presença eletrônica, Norberto, é assim, a gente espera essa lista, pode ser em Word, pode ser em Excel, não tem problema nenhum. Quer dizer, no formato eletrônico que for, mas que venha de forma eletrônica. Porque muitas vezes a gente recebe lista e a gente viu, algumas semanas atrás, várias entidades de um estado, que eu não vou mencionar qual tirando foto da lista de presença e mandando para a gente. Olha, a lista de presença é importante não apenas para que a gente possa comprovar ou verificar se aquelas pessoas prometidas pela entidade no início do projeto realmente participaram, mas também para que a gente possa acessar esses profissionais e apresentar a mútua para eles, que é um direito deles. Né? Então, se a gente recebe em PDF, foto, fica bastante complicado a gente colocar isso na nossa base de dados para ficar ligando, mandar e-mail, etc. E só Isso. complementando também que a gente tem um modelo de lista de presença que a gente pode ceder para as entidades, que já vem previsto os dados, a cláusula da LGPD, né, que a pessoa que está assinando aquela lista, ela autoriza o repasse dos seus dados. Pronto. A gente pode mandar para a Mútua Rio Grande do Sul, se caso eles não tiverem o modelo deles, e eles podem repassar para vocês. Ou então, junto com esse material, né, Neto? Para ir Pode para a ser. Juliana e para o colega daqui do CEDER, aí que distribui internamente. Então, acho que é essa lista, né, Roque? Então, esse modelo mínimo aí que o Neto comentou. Os dados que a gente pede é nome, o e-mail e assinatura, que tenha pelo menos isso, né? Para que a gente tenha condição de ter algum tipo de contato com o profissional. Perfeito. Próximo. Bom, prestação de contas, ela passa pela controladoria, né, para analisar data de assinatura do evento, ela tem até 60 dias a entidade para poder fazer essa prestação de contas. Caso aconteça algum problema, é importante que vocês, entidade, e atentem com relação à data de contrato, à vigência do contrato, porque a gente tem tido alguns casos e isso recentemente, né, a gente tem tido alguns casos de contrato vencido e não foi feito um aditivo contratual, de modo que impediu, isso tem causado um problema grande para a entidade receber a segunda parcela. Então é importante atentar para a vigência do contrato. Vai ter alguma mudança de data? Não tem problema nenhum. Comunica a regional, comunica a gente aqui do Divulga Mútua, para que a gente possa fazer um aditivo de contrato e garantir a legalidade de tudo isso. Isso, é só pontuando também que os aditivos,
eles têm que serem solicitados enquanto existe vigência Exato. daquele convênio. Depois que ele expirou, não existe mais convênio, então não tem como se aditivar um contrato que não existe mais. Então, se você percebeu que precisa fazer um aditivo, precisa mudar uma data do evento, precisa mudar o objeto, então solicita um aditivo, certo? E quando você solicita o aditivo, ou, por exemplo, você precisa de solicitar um prazo maior de prestação de contas, porque o prazo de prestação é 60 dias após o evento. Vamos supor que aconteceu alguma situação extraordinária, né? Que você não vai conseguir prestar naquele prazo. Então, você manda um comunicado, né, para a mútua, avisando, solicitando uma dilatação desse prazo, e aí você solicita a dilatação, a prorrogação do prazo de prestação de contas e também o prazo de vigência. Esse prazo de vigência ele é um pouco maior do que o da prestação de contas, justamente para a entidade, se caso ela precisar de fazer alguma adequação, ela ter tempo hábil. Mas a prestação de contas ela tem que ser enviada com 60 dias após o fim do evento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Ricardo: quantidade de eventos por mês dentro da região, quantos eventos podem ser realizados? Ricardo, não há um limite, não, viu? Isso, assim, vocês podem solicitar a regional vai avaliar, segundo a sua disponibilidade financeira e o interesse da mútua nesse evento, disponibilizar conforme esses critérios, tá? Próximo. Bom, a controladoria vai fazer uma análise, tem esse relatório físico-financeiro dos recursos que foram investidos, notas fiscais, descrição da despesa, isso é padrão. Esse documento também, Marcela, é outro que a gente pode enviar um modelo, tá? A gente só pede que esse documento ele se atente a que tenha o timbre da empresa, que tenha os dados de nota fiscal, a data, a descrição do que foi prestado, né? E que depois esse documento venha assinado. Porque muitas das vezes a gente tem recebido ofício sem assinatura, prestação de contas sem assinatura, relatório físico financeiro sem assinatura. Então, esses são documentos de comprovação. Então, a gente precisa que esses documentos estejam assinados. E se caso não tiver assinado, isso é um documento que pode retornar para correção, o que fica um processo cansativo para a entidade. Então, a gente pede que se atente a isso, para que documentos venham devidamente timbrados e assinados. Perfeito. Juliana, realmente assim, a ideia é completar os editais, os apoios que os CREAs já dão para as suas próprias entidades. Acho que esse é o papel da mútua. Claro que o objetivo da mútua é divulgar a mútua e ter novos associados através das entidades, mas certamente também apoiar as entidades. Né? É bem por aí mesmo, Juliana. Próximo. Bom, as análises que são feitas, toda a documentação, acho que isso vai estar nesse material. É bem importante, como o Neto falou, atentar a isso, porque isso é um motivo de atraso na recepção da segunda parcela. Né? E assim, a gente tem sido bastante criterioso com relação a isso, né? Por razões óbvias. Né? A gente passou agora recentemente por uma auditoria do Confea, que fez uma série de solicitações relacionadas aos convênios do dívida mútua. E pelo fato de nós termos esse critério, não houve problema nenhum, mas assim, isso é uma proteção tanto para a mútua quanto para as próprias entidades, que podem ter uma repercussão negativa até na solicitação de recursos junto ao CONFEA e eventualmente aos CREAs. Próximo. Aqui o Ricardo faz uma pergunta: se pode contratar uma única empresa para realizar os serviços? Pode, Ricardo, não tem problema nenhum. No entanto, os gastos que forem realizados devem ser mencionados, né? Caso essa entidade, caso essa empresa, ela centralize tudo. Então, vai fazer alocação de espaço, vai fazer locação de equipamentos, é importante que haja um detalhamento. Isso é assim, um parênteses aqui. Por quê? Porque a gente já recebeu, por exemplo, solicitação de realização através de uma empresa de eventos, né? E estava lá o custo, se eu não me engano, 35 mil que iria sair o evento. Tá, 35 mil só o evento. Quando a gente solicitou um detalhamento disso, desculpa pegar um água, solicitou o detalhamento disso, 25 mil reais eram só para
para o mestre de cerimônias. Quer dizer, então, acaba suscitando dúvidas com relação à utilização dos recursos, né? Então, tem uma pergunta aqui: qual o valor máximo que a Regional Rio Grande do Sul tem para eventos? A Regional Rio Grande do Sul, pelo bom trabalho que ela tem feito, pelo desempenho, e, claro, refletindo a pujança do Estado, tem o valor de R$20 mil 15 mil, Marcelo. 15 mil por iniciativa, né? Por iniciativa. Não significa que as entidades estejam limitadas a esse recurso. Podem encaminhar para a entidade, caso a entidade, perdão, pode encaminhar para a regional, caso seja um valor maior, ela vai encaminhar aqui para a sede. Há alguns limites que o Neto pode mencionar, mas não está limitado a esse valor, caso realmente o evento caracterize. Exatamente, por evento, Ricardo, por iniciativa cadastrada na plataforma do Divulga Mútuo. Próximo. Acho que é isso. Um ponto que este normativo ele deixa claro e inova com relação aos outros é uma análise que antes não era feita, mas que a gente vai começar a fazer, que é a seguinte: a qualidade ou a lógica da solicitação com relação à programação quando se tratar de um evento, por exemplo. A gente recebeu, ao longo do ano passado, por razões diversas, vários eventos de capacitação de BIM, por exemplo. Então, o evento vinha assim, vários eventos com a mesma característica, o mesmo objetivo. Capacitação para uso do BIM. Né? Vocês conhecem o BIM, a tecnologia, a metodologia também. Aprenda tudo sobre o BIM. Aí você vai ver a programação, 25 minutos, 30 minutos, a pessoa tinha um curso completo sobre o BIM. Ora, é impossível, né, que a gente entenda toda a metodologia lógica por trás do BIM e uso do BIM com todas as plataformas disponíveis em 15, 20, meia hora, uma hora que seja. Né? Então, a gente vai começar a observar também a lógica e a adequação da solicitação à programação colocada, para evitar que a gente compre gato por lebre aí e acabe contratando o evento que na prática fique viável e não entrega para o profissional aquilo que o evento está prometendo. Umas perguntinhas aqui para o evento, etc. Aqui, beleza. Tá. Neto, alguma complementação? Aí o pessoal tiver alguma dúvida? Não, eu só estava mostrando ali o e-mail, né? O nosso e-mail aqui é do Divulga Mútuo, a gente coloca à disposição caso tenha algumas outras dúvidas que surgirem a partir dessa reunião. As meninas também da Caixa são ótimas, elas são totalmente aptas para poder instruir, mas se caso também quiser mandar para a gente está à disposição, é o divulga@mutua.com.br. E muito obrigado por essa oportunidade de falar mais sobre o normativo. Minhas solidariedades a tudo que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Acredito que passarão por isso. Espero que em breve tudo esteja de volta. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Tem uma pergunta, posso, por favor? Claro. Meu nome é João Otávio. Claro, por favor. A seguinte dúvida. Na prestação de contas, eu vou apresentar uma nota. Essa nota precisa constar nela o número do edital? Há algum dado diferente que necessite constar no corpo da nota? A gente pede que tenha essa citação do convênio no número da nota, para que fique ligado a nota fiscal àquele convênio que foi emitido, né? Então, a gente pede que tenha no corpo da nota fiscal essa citação. E que ela seja atestada também pelo presidente da entidade. Certo. Para complementar, porque o CREA tem nos exigido, ou sugerido, pelo menos, que a gente encaminhe junto com esta nota o comprovante do depósito do PIX, por exemplo, que foi feito para aquele fornecedor. A mútua não exige isso. Exige. Para pagamentos acima de 1.760, a gente pede que seja comprovado o comprovante de transferência eletrônica. Certo.
Certo, obrigado. Abaixo disso, a gente aceita o recibo. Porque se for Certo, pago em dinheiro, a gente pede que apresente o recibo. tá. Eu pergunto isso porque tem algumas situações que, por exemplo, uma entidade, né, ela tem lá um econômico dentro da sua sede e ela tem seus acertos lá internos, às vezes o cara está devendo porque não pagou e tal. Então, isso dá uma complicada. Mas tá bem, tem que fazer, a gente tem que buscar alguma forma, então, de corrigir isso. Por exemplo, um cheque que é pago, pode ser ainda que existam cheques, né? Não, a gente pede que seja feito por transferência eletrônica. Certo. Que a gente tem Obrigado. que tem o comprovante mesmo da transferência. Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Olha, do nosso lado, Essa agradecer. questão. Ai, desculpa, perdão. Não, pode finalizar, Marcelo. Do nosso lado aqui, agradecer a participação de vocês, o interesse pela mútua. Eu acho que é muito importante que as entidades divulguem a mútua, porque no fundo é um direito do profissional, né? Aqueles de vocês que são associados à mútua sabem que com R$ 200 por ano, menos, né? O valor cheio, mas com R$ 160 por ano, a gente tem uma série de benefícios, né? Eu sou engenheiro civil, eu conheci a mútua, acreditem se quiser, eu vim com essa gestão, ao convite do presidente Francisco, para assumir como gerente geral, mas eu vim conhecer isso em 2021, eu vim conhecer a mútua em 2019, né? Quer dizer, eu me formei em 90, 91. Então, assim, muitos anos eu poderia ter usufruído de muita coisa, caso tivesse conhecido muito antes, né? Ter recurso aí no Tecnoprev, enfim. Então, é importante porque são direitos dos profissionais, né? O presidente Francisco ele não pode estar aqui nesse momento, a gente está com uma celebração aqui interna, mas ele manda um abraço a vocês, a presidente Nancy, a Andréia. Ele tem um carinho especial aí pelo Rio Grande do Sul, particularmente nesse momento, e queria agradecer a vocês, né? E uma brincadeirinha agora ao final. Bom, a gente está ajudando particularmente a gremista, viu? Porque penúltimo lugar aí no campeonato está precisando de uma ajuda especial para dar uma subidinha, né? Então, colocando isso no Divulgar Mútuo, a gente É, dá isso uma. aí, então precisando, né, Marcelo? Porque Exato, tá, tá tá precisando. feia a situação. Beleza, É. pessoal, muito obrigado, Mas, hein? pessoal, Muito então, né, obrigado primeiramente, também. quero ceder, né? Eu queria, Então, tá cortando aqui um pouquinho só o meu sinal, eu mas poderia, quero, né, então, Alex, agradecer o primeiramente, né, Marcelo e presidente Neto, a da presença AEA, de vocês. Alex, só um minutinho, o presidente da AEA, o Engenheiro Germano, quer falar, acho que fazer alguma Ok, pode, pergunta. pode falar. Uhum. em primeiro lugar, parabenizar para vocês pelo esse encontro, né? Muito esclarecedor para nós. Mas uma perguntinha eu queria fazer. Parabenizar também a multa pelo auxílio que está dando aos profissionais que foram atingidos pelas cheias, né? Espetacular esse. Já tive até colegas que já me informaram que estão recebendo. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa: se vocês chegaram a pensar em alguma espécie de auxílio para as entidades de classe que tiveram a sua sede atingidas pela cheia, que tivesse um número expressivo de associados da multa, alguma coisa assim, um limitador, chegaram a pensar alguma coisa, porque nós tivemos a nossa sede atingida e tivemos um prejuízo bastante grande em todas as mobílias. Então, é uma pergunta que eu faço, uma colocação que eu faço, né? Só para vocês pensarem adiante. Claro. Não, super boa pergunta, viu, Marmin? Porque realmente não havíamos pensado sobre isso, acho que é um ponto importante. A Mucuto, você sabe, é focada no profissional, mas como a entidade congrega profissionais, a gente pode pensar alguma coisa através dos profissionais, ajudar a própria entidade nesse sentido. Vou levar, a gente vai ter agora a última sessão da Direx ordinária deste mês foi agora no período da tarde, mas a gente vai ter uma extraordinária na próxima semana. Eu vou levar essa questão, acho que me parece uma coisa bem interessante, sim, viu? E aí a gente abriu uma regra nesse sentido, porque eventualmente, infelizmente, outros estados também talvez possam se beneficiar disso, né? Então, acho que boa colocação, viu? Não havíamos pensado, não, mas boa colocação. Obrigado. Ok, então, mais algum colega que fazer alguma pergunta, alguma manifestação? Pessoal elogiando aí no chat, né, o evento.
Então, Marcelo, né, Neto, quero agradecer, né, a disponibilidade de vocês, né, a parceria também, né, com a nossa Multa Rio Grande do Sul, na pessoa da diretora Andréa, do diretor Marum também, que sempre, né, estão nos apoiando, né, incentivando as entidades de classe, né, através do divulgo, através de outras ações também, né, sempre levando, tentar chegar, né, Marcelo, também nos nossos profissionais, que é o nosso principal, né, no momento também que nós temos hoje, né, muito no nosso Rio Grande, a multa tem sido com certeza, né, para os profissionais aí um braço forte aí para auxiliar nesse momento, né? E não é diferente também para as nossas entidades de classe, tá? Então, pessoal, né, quero agradecer primeiramente a presença de todos. Para quem não respondeu, a gente tem o linkzinho, né, para ter um feedback do nosso evento, né? Então, peço que vocês, ao findar o nosso encontro, né, preencham lá, né, os dados, respondam algumas questões ali, elogiem, critiquem, dê sugestões, que é importante para a gente sempre estar melhorando e evoluindo, né, nosso programa e, de certa forma, né, transferindo isso para as entidades de classe e para os nossos profissionais, né, que é o nosso principal objetivo, tá? Então, da minha pessoa, agradeço a presença de todos, Ju, a parceria de sempre, o nosso NAEC, o nosso apoio, né, Michele, que sempre também está aí nos auxiliando, né? E, pessoal, vamos sair dessa aí, tá? Nós vamos passar esse momento aí de turbulência. É um momento que demanda muito resiliência, acho que é a palavra certa, né, para os nossos profissionais, para as nossas entidades, e com certeza podem contar sempre, né, com o CEDER, sempre com o nosso CREA, sempre com a nossa multa, que a gente vai estar sempre buscando fortalecer e melhorar sempre as nossas profissões e também agora auxiliar, né, neste momento mais importante da nossa história no nosso estado, tá bom? Então, uma boa noite a todos, um grande Muito obrigado, abraço boa noite. e até mais, até a próxima. Pessoal, Boa noite. já foi para o e-mail de vocês o link para fazer a avaliação. E amanhã a gente já vai começar a providenciar os certificados deste encontro, também vai para o e-mail de vocês. Quem não fez a inscrição e está participando aqui, eu vou botar agora no chat rapidinho o link da inscrição para a gente ter acesso ao nome completo e também ao e-mail. Coloquei aqui no chat o nome e o e-mail para a gente poder fornecer o certificado com as informações corretas. Agradeço vocês por estarem conosco. Esperamos nos encontrar agora brevemente para a nossa segunda edição e vamos ver quais serão as sugestões de tema. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite Boa a todos. noite. Tchau, tchau. Até mais, até a próxima. Boa noite.